E aí, você tem ídolos? Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Eu sou a jornalista Luciana Pombo e sempre venho conversar com vocês por aqui. Hoje respondendo a pergunta do Ademar, que é lá de Francisco Beltrão. Oi, Ademar. Então, se eu tenho ídolos, é tão difícil, né, a gente pensar em ídolos. Não, eu tenho algumas pessoas que eu admirei e eu admiro muito. Na política, Leonel de Moura Brizola. Para mim foi um baita de um político, uma pessoa com uma cabeça sensacional que estava muito à frente de todos a sua época. Sim, eu tenho ele como referência para a política, uma pessoa que pensou em educação como algo primordial, o mais importante para você chegar a mudanças reais de pensamentos políticos num país como o Brasil. Educação é tudo, concordo com ele. E educação na época integral, olha como ele estava à frente, né? Até hoje ainda estamos caminhando para isso. Mas ele não, ele implantou no Rio Grande do Sul quando foi governador e no Rio de Janeiro quando foi governador, o único político que conseguiu ser governador de dois estados diferentes. Ele implantou uma educação integral para alimentar as pessoas, as crianças, que muitas vezes só tinham na escola a alimentação e em casa não tinha, não podia, as famílias eram muito pobres, principalmente ali no Rio de Janeiro. E ele proporcionou essa mudança para essas crianças, mudança em termos de educação e de alimentação. Na música, Maria Bethânia. Aquela voz da Maria Bethânia, para mim, é a coisa que é mais maravilhosa que eu conheço. É sim, eu amo Maria Bethânia mesmo. Já conheci pessoalmente, fui privilegiada com o abraço dela. Dizem que ela não gosta muito de contato físico, né? Eu fui privilegiada nesse sentido. É a minha referência na música, sem dúvida alguma. No esporte, vamos falar de automobilismo? Ayrton Senna. Ai, Ayrton Senna, apaixonada, amo, amo, até hoje vou amar sempre Ayrton Senna da Silva, é do Brasil, né? Aquele sonzinho, aquela forma como ele atuava nas pistas, não tinha nada igual, gente. Ayrton Senna da Silva, sim. Uma grande mulher, muitos já vão me apedrejar, né? Dilma Rousseff, porque ela enfrentou misoginia, ela enfrentou preconceito. Eu lembro de ter recebido N e-mails dizendo que ela era lésbica. Ela enfrentou toda a sorte de preconceitos por ser mulher, ser a única mulher que chegou à presidência da República do Brasil, foi impeachmentada sem motivo legítimo. Anos depois se descobriu isso. Ela chegou a ser investigada pela Polícia Federal, falou, não teve medo de falar, ficou horas e horas dando todo o seu depoimento porque ela não tinha absolutamente nada a esconder. Teve seus erros? Claro, todos nós temos, mas é uma pessoa assim admirável por mim e está ali entre as pessoas que eu realmente admiro e admiro muito até os dias de hoje. Poeta Fernando Pessoa e Clarice Lispector, não posso deixar de falar de duas grandes personalidades, né, que até hoje me fazem ler, reler tudo aquilo que escreveram. Adoro, amo e acho sensacionais. Dois baita escritores, Fernando Pessoa e Clarice Lispector, cada um no seu estilo. Claro que tem outros que eu adorava, né, principalmente na minha infância, amava, mas esses dois são sem dúvida os que eu mais gosto. No futebol, se eu for pensar em futebol, eu vou pensar sempre no Furacão, né? Que é uma grande paixão. Então eu vou pensar em alguém que eu muito admirei. Muito. Ricardo Pinto, goleiro do Atlético Paranaense. Ele era para mim referência e vai ser sempre. Eu sempre vou lembrar dele com carinho, por mais que depois, anos depois, ele tenha me excluído dos seus amigos pelo meu posicionamento político, muito diferente do dele, mas independente de política, para mim foi um grande atleta, um dos maiores esportistas que eu já vi atuando, uma pessoa carismática, alguém que nossa, meu coração ficava arrebentado quando eu sabia que ele não estava bem. Então, sim, Ricardo Pinto é alguém que eu vou admirar e admirar muito como grande atleta que foi e pelas grandes alegrias que ele me deu dentro do Furacão, no clube que eu amo, que eu admiro e que eu respeito. Luciana, e no Paraná, quem você admira no Paraná? Se eu fosse pensar aqui do nosso estado, né, a pessoa que eu mais admiro, bom, vou citar duas.
Helena Collodi, poetisa maravilhosa, linda, fantástica, professora, linda, amo. Eu lembro até hoje, né, que eu cantava, na verdade eu recitava prece de Helena Collodi. Concede-me, Senhor, a graça de ser boa, de ter o coração singelo que perdoa. Ela era, nossa, maravilhosa Helena Collodi. E Jaime Lerner, ex-governador, ex-prefeito da cidade de Curitiba, e agora você é apedrejada por outro grupo, né? Porque tem muitos que falam dele e tal de forma pejorativa, principalmente as pessoas que são mais à esquerda, mas Jaime Lerner era do PDT quando entrou, né? E ele fez um baita de um trabalho em Curitiba, sem dúvida o melhor prefeito que Curitiba já viu, todas as administrações dele. Desde a primeira, quando ele era prefeito biônico na década de 70, como as outras duas depois na década de 80. Não tem como dizer que Jaime Lerner não foi o melhor prefeito de Curitiba. Foi, e quilômetros de distância de qualquer outro prefeito que Curitiba já teve. Ninguém chegou nem ao dedinho, mininho lá dele. Ninguém, nunca chegou. E como governador também, para mim, na minha avaliação, foi sem dúvida o melhor governador que o Paraná já teve, e isso nós vamos ver talvez daqui a alguns anos ainda, né? Mas foi ele quem trouxe as montadoras para cá, para o nosso estado do Paraná, foi ele que industrializou o Paraná, que fez as vilas rurais. O que eram as vilas rurais? Depois acabaram com tudo, né? Mas o que eram as vilas rurais? Eram locais, gente, onde você deixava o povo no campo. Eram locais pensados, planejados para fazer com que o êxodo rural acabasse ou minimizasse, porque estava todo mundo vindo para Curitiba, para os grandes centros. Não queriam mais ficar no interior do Paraná, nas zonas rurais, trabalhando para uma área que também é muito importante, que é a agricultura. E o Jaime pensava em tudo isso, ele estava muito à frente de qualquer outro. Era um homem muito inteligente, sim. É uma pessoa que eu admiro e admiro muito até os dias de hoje. Mas sem dúvida nenhuma, a pessoa que eu mais admiro de todos os tempos, todos os tempos, é Jesus Cristo. Gente do céu, independente de você que está do outro lado acreditar ou não acreditar que ele era o Filho de Deus, que ele morreu e ressuscitou, eu não vou entrar nesse tipo de discussão teológica. Eu estou falando do cara, do homem. Esse homem foi sensacional. Esse homem, ele andava entre os pobres. Ele andava descalço, ele andava de qualquer forma, ele não estava preocupado com vaidades, ele estava preocupado em levar uma palavra, amor, para todos os povos que ele conhecia. Ele andava falando de amor, de caridade, de benevolência. Ele aceitava as pessoas da forma como elas eram, independente de ser o leproso, que era escorraçado na época da sociedade, ou de ser a prostituta. Ele estava entre as pessoas, ele levava amor para as pessoas, ele sabia que as crianças não tinham maldade e que elas deveriam ser cuidadas e respeitadas. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele estava junto daqueles que estavam oprimidos, independente de qualquer coisa. E quem se revoltou contra ele foram os políticos da época, foram os sacerdotes, aqueles que se dizem, né, politizados e religiosos. Esses são os que a gente tem que tomar cuidado, porque Jesus não. Jesus, homem, foi um homem maravilhoso. Foi um homem que respeitou cada um, inclusive as mulheres, porque o primeiro que ele apareceu na ressurreição, para quem acredita na ressurreição, foi Maria Madalena, uma mulher. Ídolo, talvez fosse. É o único que eu poderia dizer que eu realmente tenho. Os demais eu admiro muito. Jesus Cristo é muito mais do que isso, eu amo. É um amor que transcende tudo aquilo que eu sinto, é um amor maravilhoso. É um amor que sai por todos os poros e eu tô arrepiada agora de falar porque eu amo demais esse cara. Jesus Cristo, para mim, era o cara. Mais alguém para falar? Talvez, tem tantos nomes, né? Tantas pessoas. Mas eu vou ficar por aqui. Tá bom já, de pessoas que eu admiro. O que você acha, Ademar? Tá bom para você? Você que tá aí do outro lado também, tem alguém que você admira? Tem alguém que você gosta, que chega a ser ídolo? Manda aqui, ó, nos comentários. Quero conhecer você também. Manda para mim. Vamos lá. Vamos fazer uma corrente do bem. Não me xingue porque eu já tenho haters demais. Não quero mais um. Beijos.